Galera, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aprender a identificar os valores de seno e cosseno, basicamente, tangente uma hora, uma outra hora, os valores de seno e cosseno na circunferência, tá bom? Então, por exemplo, vamos por partes. Eu quero saber onde está o seno de 30. Lembrando que vocês têm que ter essa tabela em mente, tá? Eu vou usar com base nessa tabela inicialmente, depois a gente vai colocando os outros valores depois, tá? Seno de 30. Oxi. Seno de 30 graus, segundo a nossa tabelinha, é igual a meio. Ok? É igual a meio. Tá. Uma coisa que é extremamente importante que vocês saibam, que a gente vai começar a usar e vai usar e muito. E muito. O seno está relacionado com o eixo vertical e o cosseno está relacionado com o eixo horizontal, tá? Com o eixo horizontal. Então lembre-se, seno relacionado com o eixo vertical e o cosseno com o eixo horizontal, certo? Antes de falar do seno de 30, vamos falar de algo muito importante aqui, ó. Começando de 0 graus. Aqui o cosseno vai ser cosseno de 0, ok? O que vocês têm que ter em mente? Lembra, o raio é da origem até a borda. E o 0 graus, ele está aqui na borda, né? Ele está exatamente na borda. Portanto, quando eu pergunto para vocês, quanto que é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é o tamanho desse raio aqui, que vai da origem até a borda. Lembra que eu passei para vocês no círculo passado? O tamanho do raio é quanto? O tamanho do raio é 1. Certo? O tamanho do raio é 1. Então, cosseno de 0 nesse caso vai ser 1. Então, eu vou fazer até grandão aqui para vocês verem. Ó, aqui vai ser 1. Observe, escreva esse teste com atenção. Quando se trata dos eixos trigonométricos na circunferência, então você tem a seguinte pontuação. A coordenada da esquerda representa o cosseno e a coordenada da direita representa o seno do ângulo. Mas, professor, o raio não depende do tamanho do círculo? Para qualquer círculo, Caio, para qualquer círculo. O que a gente vai estar analisando é qualquer círculo, tá? A gente está analisando basicamente em cima do ângulo aqui, da angulação, tá? Não importa o tamanho do ângulo, do teto, o raio sempre vai ser 1. Beleza? A gente está analisando exatamente isso, um círculo que tem tamanho único, tá? Tamanho único, onde o raio é 1. Beleza? Aí o raio depende do tamanho do círculo, você não está errado. Se eu fizer um círculo maior, o raio vai ser maior. Se eu fizer um círculo menor, o raio vai ser obviamente menor. Só que nesse caso de funções trigonométricas na circunferência, Caio, o raio que a gente está analisando é o raio de tamanho 1. É um caso específico que é muito usado, Beleza? É um caso específico mesmo. Inclusive, vou até colocar um em branco aqui, né? Senão fica ruim para enxergar. Beleza? Então lembra, da origem até a borda, o raio é sempre 1. Certo? E a pontuação, aqui eu vou até fazer de novo isso aqui, ó. Fazer de novo aqui. E como que vai funcionar o ponto na função trigonométrica na circunferência? Vou chamar esse ponto de P. Aqui vai ser cosseno do ângulo θ. E no lugar do Y, seno do ângulo θ. Certo? Então, o primeiro ângulo que a gente está analisando, o primeiro ângulo é 0 graus. Beleza? A gente está analisando primeiro o 0 graus. Certo? Então, aqui vai ser cosseno de 0 graus
e seno de 0 graus. É isso que a gente está analisando. Quanto que vale o cosseno de 0 graus? Cosseno de 0 graus, como o cosseno é horizontal, então vai da origem até o zero, então vai ser 1. Então, nesse caso aqui, é exatamente igual a 1. E o seno de 0? Quanto que vale o seno de 0? O seno de 0, lembra, o seno é vertical. Nesse ponto aqui em específico, esse ponto ele não sobe e nem desce. Se ele não sobe e nem desce, então o seno de 0 vai ser 0. Certo? Porque nesse ponto que eu estou analisando aqui, não sobe e nem desce. Ok? Ixi, esqueci de fazer com a caneta. Não tem problema. Beleza? Não sobe nem desce. Então o seno aqui nesse ponto é 0. E no 90 graus? No 90 graus como que funciona? Aqui no 90 é cosseno de 90. Seno de 90. O cosseno de 90 vale quanto? Olha aqui, ó. Olha aqui. O que você não entendeu, Caio? Por que o seno de 0 é 0? Vou falar de novo então, ó. O 0 graus está aqui, não tá? O 0 graus está aqui. O seno, ele é vertical. Ou ele sobe, ou ele desce. Pensa, seno. Ou sobe ou desce, cosseno. Ou vai para a esquerda, ou vai para a direita. Como aqui nesse ponto, no 0 graus, esse ponto aqui, ele está subindo, ele está descendo, ou ele está exatamente na linha da origem? Não está na linha da origem? Se ele está na linha da origem, então olha aqui. Não existe nada vertical aqui, ó. Não existe nada vertical. Se não tem nada vertical, então só pode ser 0, porque está na linha do 0. É basicamente isso. Só pode ser 0 porque está na linha do 0. Beleza? Por isso que seno de 0 é 0. Certo? Por isso. Agora que vem para 90 graus. É o contrário. 90 graus é o contrário. Cosseno de 90. 90 graus não é vertical? Não subiu tudo? Só que nesse ponto aqui, ó, você não vai nem para a esquerda e nem para a direita. Você só subiu. Ó. Você pegou a origem e subiu. Aqui você não foi nem para a esquerda nem para a direita. Então, nesse ponto aqui, pelo amor de Deus, nesse ponto aqui, o cosseno tem que ser 0. Porque não foi nem para a esquerda nem para a direita. Em compensação, seno de 90, como eu subi da origem até a borda, ó, da origem até a borda, a origem até a borda é exatamente o raio, que é 1. Exatamente o raio que é 1. Certo? Fala, Caio. Caio, a tangente deixa para a próxima aula. Eu vou falar da tangente, tá? Mas para enxergar a tangente, vocês têm que ver o seno e o cosseno primeiro. Pode ficar tranquilo. A tangente, só resumindo, é uma reta que toca a circunferência em um único ponto, tá? Mas para falar de tangente, primeiro eu tenho que falar de seno e cosseno. Tranquilo? Beleza? Vou deixar a tangente para a próxima aula. Certo? Beleza, então 0 graus, 90 graus é isso. E o 180? Como funciona o 180? O 180 eu vou fazer aqui dentro. Então, ó, 180, seguindo aqui. Cosseno de 180. E seno de 180. Analisando aqui, ó. O 180, ele sai da origem e vem para a esquerda. Ele sai da origem e vem para a esquerda. Então, 180 está na borda, portanto, é 1. Só que só tem um problema. Como aqui é o eixo X, é o eixo horizontal, então você tem que seguir o sinal do eixo horizontal. Portanto, o cosseno de 180 tem que ser menos 1.
tem que ser menos 1, por quê? Porque você veio para a esquerda. Apesar do raio ter tamanho 1, nesse ponto aqui no gráfico, nesse ponto, o cosseno de 180 vale menos 1, porque está à esquerda do eixo y. Ó, está à esquerda do eixo y, então o x ou o cosseno tem que ser negativo. Tá? E o seno de 180? É a mesma ideia do seno de zero, é a mesma ideia. Nesse ponto aqui, você não subiu e nem desceu. Esse ponto aqui você não subiu e nem desceu. Portanto, o seno de 180 tem que ser zero. Porque aqui você não sobe e nem desce. Você só foi da origem para a esquerda e parou ali. Se você não subiu nem desceu, o seno de 180 é zero. Beleza? Agora o cosseno, agora 270 graus. Então aqui você tem cosseno de 270 e seno de 270. É a mesma ideia do 90 graus, galera. É a mesma ideia. Só tem um porém. Aqui o cosseno de 270 é a mesma coisa. Como aqui você saiu da origem e desceu, aí esse ponto aqui você não foi nem para a esquerda nem para a direita, o cosseno de 270 tem que ser igual a zero obrigatoriamente. Tá? Tem que ser igual a zero obrigatoriamente, porque nesse ponto aqui você não foi nem para a esquerda nem para a direita. O seno de 270, lembra, o seno de 90, você subiu aqui, deu um positivo. Lembra, o y, ele é positivo aonde? Para cá, para cima, né? O seno é positivo para cá, ó, nessa região. Nessa região aqui, o seno tem que ser negativo. Ou seja, como eu peguei a origem e cheguei até a borda, isso no ponto 270, portanto, seno 270 é menos 1. É menos 1. E aí eu fecho o ciclo, né? Ó, aqui na origem 0, 360 é 1 e 0, 90 é 0 e 1, 180 é menos 1 e 0, 270 0 e menos 1. Beleza? Para